Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiola, fisioterapeuta da Physical Care. Eu que treinei vocês para o uso da terapia de alto fluxo hospitalar, o OptiFlow, da Fischer e Paykel. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa terapia de alto fluxo. A gente observou um crescimento no uso da terapia de alto fluxo durante o período de 2020 e 2021, que foi justamente durante a pandemia de Covid-19. Várias instituições começaram a usar a terapia de alto fluxo nesse período, inclusive a instituição de vocês. Então, a ideia de eu vir aqui hoje é perguntar para vocês: será que o OptiFlow é só para Covid-19? Então, para isso, vale ressaltar que o OptiFlow existe no mundo há mais de 10 anos e no Brasil desde 2014. Então, não, a terapia de alto fluxo não foi desenvolvida para Covid-19. A ideia é mostrar para vocês quais são as outras aplicações que vocês podem ter na terapia de alto fluxo. Vamos pensar que o Covid-19, se Deus quiser, vai acabar. Os casos já vêm diminuindo, a população já está sendo vacinada. Então, a ideia é mostrar para vocês quais os benefícios que vocês têm da terapia de alto fluxo fora os pacientes de Covid. Então, daqui para frente, tentem não pensar em Covid e a gente vai falar só de terapia de alto fluxo em outras patologias, tá bom? Uma coisa que vocês precisam ter na mente de vocês são duas grandes figuras, essa e uma outra que eu vou mostrar mais para frente. Então, essa imagem mostra os quatro grandes pilares da terapia de alto fluxo, que é um suporte respiratório, promovendo uma redução do espaço morto, promovendo uma pressão positiva dinâmica nas vias aéreas, hidratação das vias aéreas, oxigênio complementar e conforto do paciente. Então, aqui no suporte respiratório, quando eu falo de redução do espaço morto, lembra que eu não estou falando de uma redução de espaço morto, na verdade. O fluxo alto da terapia vai promover um fluxo turbulento na via aérea do paciente e vai diminuir CO2, vai lavar CO2. E aí, eu já tenho um estudo comprovando de que a terapia, de que essa lavagem de CO2 ela é fluxo dependente. Então, nessa imagem, se eu imaginar que essa parte avermelhada das vias aéreas é o CO2 presente, eu vejo que quanto maior for o fluxo que eu ofertar para o paciente, mais lavagem de CO2 eu vou ter, menos CO2 na via aérea vai ter. Quem que eu indico aqui para o uso da terapia de fluxo? Os pacientes DPOC exacerbados, que vão chegar no pronto atendimento de vocês, ou qualquer outro paciente hipercapnico que vocês precisem lavar CO2. A outra parte do suporte respiratório que a gente fala é a pressão positiva dinâmica das vias aéreas. Vocês lembram por que dinâmica? É dinâmica porque a terapia não é vedada, então não é uma pressão positiva contínua, ela é dinâmica porque vai depender do ciclo respiratório, da fase do ciclo respiratório. Eu, com fluxo alto, vou promover uma inspiração profunda e aumentada desse paciente. Aqui no pico expiratório, onde eu vou começar a expirar, eu tenho uma resistência maior na via aérea, então é aqui que eu vou ofertar essa PIP dinâmica, aqui no pico, e aí eu vou ter uma expiração prolongada. Então, eu vou ter um ciclo respiratório mais lento, uma respiração mais profunda, com uma expiração mais prolongada, e uma PIP dinâmica aqui no pico expiratório, de meio até no máximo 6 centímetros de água que eu vou ofertar só nessa fase do ciclo. Vai depender da complacência do paciente, do fluxo que eu estiver ofertando, ok? Então, aqui eu já consigo indicar para quem? Para os pacientes que não têm, que têm contraindicação de VNI. Eu posso pegar um pós-operatório de cirurgia abdominal alta, por exemplo, e aqui eu consigo indicar bem essa terapia. A parte de hidratação das vias aéreas, o pilar de hidratação das vias aéreas, a gente precisa lembrar que os nossos cílios lá no pulmão, que são responsáveis pela limpeza do pulmão, pela retirada de secreção do pulmão, eles precisam de umidade ideal, eles precisam de umidade e de temperatura para poder funcionar direito. Então, se eu oferto uma terapia com umidade ideal, temperatura ideal, eu melhoro essa depuração mucociliar, eu facilito esse paciente expelir a secreção. Aqui eu entro com todos os pacientes que sejam hipersecretivos ou que estejam com uma secreção espessa. Uma pneumonia em resolução, o próprio DPOC,
infectado, uma bronquiectasia, uma fibrose cística, ok? Já tem várias indicações aí fora de Covid. Aqui, quando eu falo de oxigênio suplementar, quando a gente consegue ofertar um oxigênio misturado ao fluxo e eu supro essa necessidade ventilatória do paciente, eu consigo ter confiança na FiO2 que eu estou ofertando para o paciente. Eu consigo fazer, inclusive, um cálculo de relação PaO2-FiO2 aqui. Sendo que na terapia de baixo fluxo, eu não consigo suprir toda a necessidade ventilatória do paciente. Aqui eu já consigo manter o paciente mais descansado, com menos esforço. Quem vai se beneficiar? Todo mundo que tiver com insuficiência respiratória, com uso de musculatura acessória, ou todo paciente que esteja precisando de oxigênio suplementar também, porque eu consigo enriquecer a terapia com oxigênio suplementar. E o outro pilar que a gente fala é o conforto, porque é uma interface pequena, simples de usar, dificilmente vai fazer escara no rosto do paciente. É um sistema aberto, então ele pode falar, ele pode comer, escovar o dente junto com a terapia e faz com que o paciente tolere mais a terapia. Esses pilares precisam ficar bem claros na cabeça de vocês para vocês conseguirem aplicar nessa outra imagem, que essa é a outra imagem que eu falei que precisa ficar grudado na cabeça de vocês. São as 5 aplicações básicas do alto fluxo. Então, aqui eu tenho para evitar escalonamento é evitar uma piora clínica do paciente, evitar que o paciente chegue aí para o tubo ou chegue a morrer. Evitar intubação, então eu quero reverter uma insuficiência respiratória, evitar que esse paciente piore e vá para o tubo. Vamos supor que seu paciente está 2, 3 dias na terapia de alto fluxo e ele teve uma piora clínica ou por algum outro motivo ele precisa ser intubado. Você pode usar durante a intubação desse paciente, pré-intubação e durante a intubação. Já tem artigo mostrando que você diminui a hipoxemia durante a intubação, durante o processo de intubação. Como que eu faço aqui? FI de 100%, 60 litros por minuto de fluxo, deixa oxigenar a via aérea do paciente durante a intubação. Intubou, tira o catéter e desliga a terapia. E aí, se o paciente melhorou, você vai estubar o paciente. Você pode estubar esse paciente direto na terapia de alto fluxo. Ou estube e põe no alto fluxo, ou você estuba ele com alto fluxo. Existe uma técnica para isso chamada Tawaranga Technique. Você instala o cateter de alto fluxo do OptiFlow no paciente, depois você desinsufla o cuff e estuba o paciente. E aí você não despressuriza a via aérea totalmente. E a outra aplicação básica é intercalar com VNI. Você tem um paciente que está muito debilitado, precisando ficar altos períodos em VNI, mas você tira algumas vezes para descansar, ele suporta ficar mais tempo na terapia de alto fluxo do que na terapia de baixo fluxo. Isso já tem estudo comprovando também. Então, gravem essas informações. Qualquer coisa, vocês têm meu telefone, vocês têm meu e-mail, podem me procurar. Um abraço, pessoal.